Graça e paz a todos, né? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo, né? O último do ano. Não desejar a todos um 2020 na presença de Deus, que Deus nos dê força para vencer as lutas, que Deus nos dê graça, que Deus nos aproxime dEle, porque lutas nós teremos, mas porque a gente precisa parar com essa história de uma vida utópica, de dizer, eu quero um feliz ano novo, um próspero ano novo. Nós sabemos que o ano que vem, nós esperamos pela fé que seja melhor, mas nós sabemos que haverá também momentos difíceis, momentos em que nós vamos precisar de ter força, de ter fé. Então que Deus abençoe a todos e a todas do Facebook, todos os amigos, todos aqueles que nos acompanham nas lives, nos estudos da Palavra de Deus, né? Que Deus dê um 2021 com força, com fé, com saúde, com sustento, com a realização daqueles sonhos que são segundo o coração de Deus, e que Deus nos dê fé, força, saúde, graça, para que a gente enfrente o ano de 2021 com Ele, com seu reino, com sua bênção na nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Que Deus estenda sua mão e abençoe a cada um de nós. É a nossa petição. Que Deus abençoe a cada vida, a cada pessoa. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Então, nessa hora, nós desejamos a todos um feliz 2021. Então, a todos um feliz 2021. Para Rose Kelly, que é especial para mim, ela e a família. Deus te abençoe, minha irmã. Um dos presentes que eu ganhei foi conhecê-la, tê-la como amiga, e eu tenho como uma irmã bem novinha, porque eu sou velho demais. Então eu tenho você como uma irmã caçulinha, aquela que a gente ama com muito carinho. Deus abençoe sua filha, Deus abençoe seu esposo, que eu tenho carinho, mesmo não tendo tanto contato, mas eu tenho carinho. Deus abençoe a todos aqueles que têm nos acompanhado. E, como eu disse antes, nós não pedimos a Deus que... Assim a gente deseja assim, feliz ano novo, próspero, repleto de paz, de bênção. A gente sabe que vai ter momentos difíceis na nossa vida. A gente espera que não. Tomara que não, mas o que a gente pede é que Deus nos dê força, fé, saúde, graça e vida, para que a gente possa viver, né? Se Ele for nos levar, e nos leve para a sua glória, para junto de si. Mas que esse seja um ano de 2021 abençoado, né? Que a gente possa se recuperar desse ano terrível de 2020. E eu desejo a todos que a graça infinita do Senhor Jesus perpasse todas as áreas das nossas vidas. Então, Deus abençoe a todos. Vamos para o nosso estudo de hoje. E não pode faltar, né, a presença ilustre da nossa amiga também, que é como uma filha. Todos sabem, eu não nego o amor que eu sinto por esta moça, né, pela família dela toda. Então, um abraço a todos os alunos do CETAD, a todos os alunos do ESTAD,
um abraço assim enorme desse professor que os ama muito, 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 muito. Então, um abraço no coração, um beijo no coração, né? E vamos ficar nessa voz maravilhosa da minha companheira de estudo, a Juliane, que nos encanta com sua voz. Então nós vamos agora para a meditação de hoje, né? Nós estamos lendo Mateus, capítulo de número 6, né? E o versículo de número, ontem nós falamos sobre o 25, nós vamos começar a ler também hoje. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, acho que eu pulei um. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os pagãos é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia seu próprio mal. Senhor nosso Deus e Pai, entramos em terra santa, solo sagrado, diante da Tua presença para nos atrevermos a explicar a Tua santa palavra. Pedimos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua inspiração, que Tu fales não por nossa bondade, mas por Tua bondade. Que nós possamos, ó Deus, que o meditar do nosso coração seja agradável aos Teus olhos. Pai, nós nos curvamos, declaramos a nossa insuficiência, mas acreditamos na Tua suficiência e na inspiração do Espírito Santo. Portanto, pedimos que, em nome de Jesus, use-nos para a Tua glória e para o Teu louvor. Ontem nós iniciamos essa parte do estudo onde Jesus lida com a questão da ansiedade. E nós vimos o seguinte: o que nós vimos ontem? Porque esse é um dos textos que a gente tem que entrar com extrema cautela, com muito cuidado, para que não reste dúvidas e que as pessoas não interpretem de forma inadequada, equivocada. Então Jesus contou, ele mandou que os seus discípulos fizessem escolhas, e ele diz: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. E aí ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, e o olho bom é aquele que vê uma só coisa. O olho doente, o olho mau, um olho que vê em duplicidade, em dobro, e que vai cegando. Então, enquanto um cada dia vai vendo melhor, o outro cada dia vai sendo pior. Então, Jesus disse: se teu olho for bom, você vê só a Deus. Então, se você escolher só a Deus, então é a questão da decisão radical, da dedicação, a quem nós vamos nos dedicar. Se a buscar tesouros no céu, juntar tesouros no céu, se a focar em Deus. E aí ele conclui isso aí, ele termina essas três, dizendo que nós temos que escolher a quem nós vamos servir, se a Deus ou a Mamon, que representava uma transliteração de uma palavra aramaica, mamona, que era um deus antigo da mitologia que simbolizava as riquezas. Então Jesus agora passa e diz: ó, já que você escolheu onde juntar tesouros, se a sua opção é ser cristão, então você juntou tesouro no céu. Então significa que você está focado em Deus, e significa que Deus, que Jesus, o reino, é a sua prioridade e Jesus é o seu Senhor. Partindo desse pressuposto, aí Jesus diz: não vos inquieteis, não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós vimos que existem duas ansiedades. A ansiedade patológica, esta é uma doença, precisa ser medicada. Pastor, Deus pode curar? Pode. Pode. Eu creio que Deus pode curar, certo? E creio que nós precisamos de medicação. Até a gente ter fé, porque o problema não está em Deus, está em mim e em você. Então, até a gente ter fé suficiente para Deus curar, a gente procura um profissional da área da saúde, porque Deus não quer a gente sofrendo de graça. Se tivermos que sofrer, vamos sofrer pelo reino de Deus, e não por causa da nossa ignorância, né, de não querer procurar um profissional da área da psiquiatria, né, da área da psicologia, para ajudarmos com os conflitos que nós temos. Então tem a ansiedade patológica, que é o transtorno, se pluraliza, se ramifica, né, em várias vertentes. Mas Jesus está falando desta ansiedade que é comum ao ser humano, que é a preocupação indevida,
que é a preocupação, que é o antecipar, trazer o futuro para o dia de hoje. E em trazendo esse futuro para o dia de hoje, aí a gente fica assim, inerte. Porque a gente já tem problemas hoje e a gente ainda antecipou problemas. E aí ele diz assim, não andeis ansiosos, né, com que a vez de comer lá na frente, a vez de vestir. Né? Então, a ansiedade que Jesus está falando é esta preocupação desmedida. Ele não está condenando a preocupação, ele não está condenando a gente querer ter roupa nova, ele não está preocupado. Por isso eu disse ontem, e se você não assistiu, eu não vou poder repetir por causa do tempo. Então veja no meu canal no YouTube, aqui mesmo, porque nós temos que ter muita cautela, porque senão as pessoas vão dizer assim, Jesus disse não me preocupasse, então eu não vou mais trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou me programar. Então nós vimos ontem que Jesus olha e diz assim, veja os pássaros. Então Deus colocou perto ou longe do ninho do pássaro tudo que ele precisa, mas ele precisa ir lá buscar. Se o pássaro se alimenta de peixe, de inseto, de fruta, de semente, então Deus colocou inseto que não acaba mais, então tem muito inseto, tem uma variedade de alimento, mas o pássaro tem que ir buscar. E nós deixamos bem claro ontem que Jesus está falando da regra e não da exceção. Porque muita gente vai falar que tem pássaros que armazenam, que eles colocam os insetos no espeto. É verdade, mas Jesus está falando com um público que não conhecia essas coisas. Jesus está falando com um povo que sabia, e Jesus está falando da regra geral, não de exceções. Né? Então o que acontece? Ornitológicas. Jesus agora ele diz, olha, o pássaro vai. Então ontem nós terminamos dizendo, dê um voo, né? Aumente as penas, aprenda a parar no ar, aprenda a mergulhar. Ou seja, faça a sua parte, porque Deus já proveu tudo que nós precisamos. Então hoje nós vamos para... Então nós vimos ontem o seguinte, que Jesus chega do maior para o menor. E ele diz assim, o Deus que deu a vida, ele diz, não é a vida maior do que o alimento? Então se Deus foi poderoso o suficiente para nos dar a vida, é poderoso para nos dar o menor alimento. Aí diz assim, e o corpo não é maior que as vestes? Então, se Deus fez o nosso corpo, Deus nos deu o corpo, não nos dará também as vestes? Então nós vimos a questão dos pássaros. Deus colocou ao redor dos pássaros tudo que ele precisa, e às vezes não tão perto. Então tem gente que esmorece logo. Então, o que a gente deve fazer é saber, tá lá. Eu não sei onde, se perto ou longe, se eu vou ter que me esforçar muito. Então nós vimos que o pássaro, se ele gosta de peixe, ele aprende a mergulhar. Se ele gosta de fruto, né, como o colibri se gosta de beija-flor, né, ele gosta de néctar, ele gosta de... Então ele aprende a parar no ar. Ele aprende. Então tem aves que tem garras, tem bicos fortes, né, tem a visão da águia. E tem aves que têm uma asa menor. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer a nossa parte, aprender a crescer, a estudar, a se profissionalizar, a confiar em Deus, a estudar a sua palavra, a sair e ir atrás mesmo, lutar pela vida, arregaçar as mangas e lutar. E crer que Deus vai abençoar esse nosso trabalho, essa nossa busca, essa nossa luta. E aí Jesus disse, não andeis ansiosos, né? Porque a ansiedade vai me paralisar. Vai dizer assim, eu vou trazer o futuro para hoje, coisa que pode acontecer. Né? E eu vou somar com os de hoje, aí não dá. Então a tendência é ficar só pensando e paralisado, inertizado. E aí Jesus faz uma referência à vida humana, sobre a questão do alimento ser menor do que o corpo, e sobre a questão
do alimento ser menor que a vida e do que a veste ser menor que o corpo. E aí ele vai para outra esfera da vida subhumana, que são as aves e as plantas. Então ele diz assim: portanto, no versículo 31, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos ou que beberemos, porque os gentios... Não, aqui não, deixa eu voltar um pouco mais. O 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vestirá a vós outros, homens de pequena fé? Então, hoje nós vamos estudar este texto das Escrituras. Então Jesus agora começa de novo. Ele vai usar agora o exemplo das plantas, da fauna, e da flora. Eles: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? Então Jesus começa a fazer perguntas para nos fazer raciocinar, pensar, para nos trazer a lucidez. Porque a preocupação de vida não é, vou repetir mais uma vez, não é errado se preocupar com o amanhã, não é errado procurar uma aposentadoria, não é errado fazer um plano de saúde, não é errado juntar dinheiro numa poupança. O que é errado é trazer tudo isso de forma indevida, que nos adoeça, que nos inertize, que nos paralise e que faça com que a gente enferme, venha a enfermar. E transformar isso em algo de possibilidade para algo que parece que vai acontecer. Porque muitas das nossas preocupações talvez nem aconteçam. Talvez nem aconteça. Talvez na velhice a gente seja melhor do que a gente imagina. Então, talvez o mundo esteja melhor, talvez as nossas doenças sejam curadas, os nossos problemas resolvidos por conta da evolução da medicina. Então, o tempo pode ser benéfico para nós e não maléfico. Então, nossos filhos podem já estar nos dando ainda mais gosto ainda, né? Nossos netos, nós podemos ter um monte de coisa boa, né? Então, vamos pedir a Deus força para enfrentar as dificuldades e esperar dele que venham as coisas boas. As difíceis a gente administra, a gente luta e com a força de Deus a gente vence. Então Jesus diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura, à sua vida? Então aqui existem interpretações diferentes, né? Por quê? O côvado era a medida antiga que ia desde o dedo mínimo até o cotovelo. Era uma espécie de 45 centímetros. E a questão aqui é se Jesus estava, a palavra que ele queria, se ela quer dizer vida, ao curso da sua vida, ou seja, aumentar 10 anos, 1 ano de vida, a pessoa tem que viver 80, pudesse aumentar para 81, ou se é na estatura, a pessoa poder crescer. Então tem essas duas possibilidades de tradução. A questão é que são duas coisas impossíveis a nós. Eu não posso aumentar 45 centímetros na minha altura,
e nem posso acrescentar um ano à minha vida. Então Jesus nos chama a lucidez e ele diz, vamos lá, vamos raciocinar. Toda essa sua ansiedade, toda essa sua preocupação desmedida, o que ela pode fazer? Ela pode aumentar um ano de vida? A resposta é não. Pode tirar. Devido a gente ficar adoecido, devido a gente pegar doenças psicossomáticas por causa da preocupação, doenças que vêm da cabeça e se manifestam no corpo. Então essa preocupação desmedida, essa preocupação que é oriunda, que emana da falta de fé em Deus, porque Jesus vai criticar isso, ele vai dizer que nós somos homens, né? Homens aqui no sentido geral, o ser humano de pequena fé. Ele não está excluindo as mulheres, ele está falando de todo o gênero humano. Ele diz assim, raça humana de pequena fé. Jesus sabe que a minha fé e a sua não é lá essas coisas, que nós não somos os bambambãs da fé, que a nossa fé é frágil, devia ser forte e deve crescer, mas ainda não estamos no jeito que Jesus quer. Então ele diz, você pode fazer o quê? A ansiedade vai te levar a quê? Essa preocupação enlouquecida vai levar você a quê? Vai acrescentar um ano à sua vida? Vai acrescentar, eu vou juntar logo as duas, vai acrescentar 45 centímetros à sua altura? Não. A resposta de qualquer pessoa é não. Não vai. Então Jesus, através das perguntas, está dizendo, rapaz, raciocínio. Isso vai diminuir sua vida. Isso vai diminuir sua altura. Por quê? Porque aumentar ninguém pode, mas diminuir pode. Como assim, pastor? À medida que nós envelhecemos, a gente vai se curvando. A gente veio do pó e vai voltando para lá. Tem um monte de gente aí soberbecida e nem sabe que a cabeça já está curvada na direção da terra. Nem sabe que do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, e quando você se preocupa indevidamente, quando você anda ansioso por um futuro que você nem sabe se vai acontecer, e misturando com os problemas do presente, o que acontece é que a gente vai envelhecendo mais rápido. É que a gente vai ficando mais frágil. Então, ao invés de acrescentar um côvado, a gente vai diminuindo alguns centímetros. Então, Jesus chama e diz, olha, você não está percebendo que você está ficando velho mais rápido? Você não está percebendo que você está diminuindo a sua vida com tanta enfermidade, contraindo enfermidades que não precisava? Que você não as teria se não estivesse tão inquieto, tão preocupado, tão sem dormir, pensando no amanhã, no futuro e trazendo esse amanhã para hoje, e preocupado de uma forma indevida, doentia, adoecedora? Deus abençoe Suzana, Deus seja contigo, a paz do Senhor. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, Suzana, e no Sermão do Monte nós estamos estudando hoje sobre Jesus, não andeis ansiosos. Então nós estamos no versículo 27. E agora nós vamos para o 28. Então, Jesus diz, você não pode aumentar a sua altura, você não pode aumentar os anos de vida. Com toda a ansiedade, com toda a preocupação. Ou seja, resumindo, a sua preocupação não pode fazer nada de bom, mas pode trazer coisa ruim. Como eu já disse, doença psicossomática, gastrite, úlcera, dor de cabeça, enxaqueca, um monte de doenças que vêm da preocupação.
e pode nos fazer envelhecer mais rápido e a gente diminuir alguns centímetros, né? Pode fazer com que venham cabelos brancos antes do tempo, mais rugas, né? Então a pessoa envelhece mais rápido que os outros. E aí Jesus diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí ele diz: considerai, ele diz, olhe para as aves, agora ele diz: considere. Considerai como crescem os lírios do campo. Jesus disse: eu chamei vocês para olharem para as aves. Né? E olhando para as aves, Jesus queria que aqueles discípulos lembrassem de Deus. O Deus do céu, olhando para o céu assim, há um Deus. Ele diz agora: considerai como crescem os lírios do campo. As aves voam na direção do céu e tudo que cresce, cresce na direção do céu. Aí Jesus disse: agora vamos para o segundo slide. Jesus disse: o meu primeiro slide foi o das aves. Agora vamos para o segundo slide. Passa aí, né? O segundo slide é o slide do lírio do campo. Aí ele diz assim: eles não trabalham. Então, a pessoa que vai para a ciência vai dizer: trabalham sim. Jesus está dizendo, como eu já expliquei, não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista em que o observador, que a gente chama de fenomenologia, ou seja, como o intérprete, como o auditório, como nós vemos os fenômenos, como as coisas se desenrolam diante dos nossos olhos. Então, quando a Bíblia fala assim, ela fala do ponto de vista fenomenológico. O que quer dizer isso, pastor Gilberto? Significa do ponto de vista dos fenômenos. Eu digo que o sol nasce e se põe, mas na verdade quem gira é a Terra. Mas do ponto de vista que eu estou observando, isso é real. Jesus disse que o grão de mostarda é a menor semente, e é a menor semente da Palestina. E é a menor semente que o ambiente dele conhecia. E quando ele diz agora: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Então Jesus agora vai falar sobre o vestuário, falar sobre o alimento, que Deus já proveu todo, já faz parte da providência divina, é colocar à nossa disposição, mas não no nosso colo, é colocar ao nosso alcance, mas não na nossa boca, é dar a vara e não o peixe, porque qualquer pai com a paternidade responsável ensina assim. Então ele diz: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então Jesus só observa. Olha agora. O grande problema é que nós andamos tão corridos. E nós desmatamos tanto. Nós moramos numa selva de pedras, onde nossos filhos, né, não conhecem um animal a não ser pela TV, onde eu, que já sou velho, tenho 57 anos, aí eu me lembro que quando menino a gente pescava, então a gente ia para o rio, pegava os peixes, pegava o almoço, pulava da ponte, conhecia todo tipo de ave, pegava passarinho. Naquela época o IBAMA não fazia restrição, então a gente saía de madrugada, escondido da mãe, para pegar pássaros. Então a gente conhecia, tinha medo de alguns animais, tipo guaxinim, que a gente saía de madrugada. Então via raposa, em casa geralmente tinha muitos pássaros,
galinhas, marrecas, essas coisas assim, que as crianças de hoje só veem nos livros e que morrem de medo se chegar perto de um bichinho. Ele morre de medo, no máximo ele tem um cachorro, mas o cachorro que ele conhece é um cachorro que tem medo de gato, é um cachorro que toma banho, é um cachorro que parece mais um ursinho de pelúcia. Então o que acontece? A pessoa não tem muito como considerar. Hoje o ser humano não arboriza a cidade, por isso nós vivemos num calor tão grande. Mas a questão aqui é que Jesus tinha, ele usa os recursos, ele não tinha data show, hoje nós temos. Ele não tinha a internet. Então Jesus vai como grande mestre, meu Senhor, meu amo, meu tudo. Eu te louvo, Jesus. Jesus, tu és tremendo, maravilhoso. E eu te louvo por tão grande salvação, por tão grande privilégio, por tua provisão em nossas vidas por este ano. Não foi fácil, não foi nada fácil, mas a tua graça esteve comigo e com cada um desses queridos irmãos que estão aí. E é hora da gente parar e com o coração grato dizer obrigado, Senhor. Quero hoje dizer obrigado por todos os obrigados que eu esqueci. E Jesus diz assim: considerai como crescem os lírios do campo. Ele nos chama a parar, a observar, a olhar a criação divina ao nosso redor. E olha o que eu coloquei aqui de homens de Deus. O que Lutero coloca? Lutero diz assim sobre esse texto, o grande reformador do século XVI. Ele diz assim, vejam, escreve Martinho Lutero com muita beleza, ele está fazendo das aves nossos professores e mestres. E uma grande e permanente vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. É como se ele estivesse dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez o céu e a terra. E ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias ele aumenta e nutre inúmeros passarinhos em sua mão. Então Lutero chega e fica maravilhado. E eu sugiro para você que, se você quer ter fé, se você quer se deslumbrar, não busque a Bíblia para tirar dúvidas, apenas para encher seu intelecto. Busque a Bíblia para você se maravilhar com a sabedoria de Deus, para que você possa dizer como o apóstolo Paulo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem deu a Deus para que lhe seja retribuído? Com quem tomou ele conselho? E aí Paulo diz: quão insondáveis, inescrutável é a sabedoria de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então chega um momento em que você não consegue mais suportar. Chega um momento em que você está meditando assim, aí a emoção vai lá em cima. Porque a gente está buscando a Escritura como alimento para a nossa alma,
como voz de Deus que ela realmente é, que perpassa o nosso coração e que enche a nossa alma de gozo, de júbilo. Aí Jesus continua e diz: considerai. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então Jesus chega e diz: observa, veja como é macio, veja quão diferente é uma planta, né, lá no seu habitat natural, daquelas que a gente tem em casa, feitas pela mão do homem. Veja a leveza, a beleza, a textura, o tecido, a cor, a maneira como cresce, o desabrochar. E aí Jesus diz: considerai isso. Se eles não se preocuparam, ai, eu vou crescer, mas eu vou crescer só uma vara? Não, ele diz que à medida em que essa planta vai crescendo, ela vai também desenvolvendo, né, um corpo. Um corpo esse, uma vestimenta para o interior, né, uma vestimenta para vestir esse núcleo da planta. Então, e essa vestimenta é bela. Jesus diz, ele se refere ao homem mais rico de toda a história que os israelitas conheciam, Salomão. E ele diz: nem Salomão conseguiu chegar aos pés desse lírio do campo. Jesus abre o slide e diz assim: olha ali, vocês olharam para as aves, agora olhem ali para o lírio do campo. Então, nós somos tentados a pensar também que Deus vai mandar as vestes assim para o nosso colo, vai cair no nosso colo. Deus pode fazer qualquer coisa, só que Deus, tudo que faz com o objetivo de nos elevar, de nos fazer crescer e de nos dar força e coragem. Esses dias eu estive fazendo os trabalhos, né, que exigiam muito do meu corpo físico, e o primeiro dia eu estava todo quebrado. Eu cheguei em casa morto. Domingo eu não tive condição de fazer a pregação porque eu estava acabado. No segundo dia no terceiro dia eu já melhorei. Então, Jesus Cristo chega e ele diz: mas se você vê como é que uma planta ela cresce primeiro para baixo. A planta ela precisa de sol, ela precisa de água e ela precisa de nutrientes, principalmente no mundo de Jesus, que era um mundo de deserto, um mundo onde chuva, certo? Não acontecia todo dia. Então tinha os seus períodos regulares. Então de março a outubro o negócio ficava feio, porque era a época mais seca. Então o calor em Israel, não é bom você ir a Israel nesse período, porque o calor é horrível, viu? E o que acontece? Estas plantas, Deus fez essa planta nascer. Essa planta nasceu, Deus usou um polinizador, uma abelha, um pássaro, etc., uma borboleta. Essa planta nasceu, e aí essa plantinha agora, ela vai crescer. Mas ela não fica pensando assim, ó, que roupa eu vou ter? O que vai me vestir? Mas ela começa a esticar raízes em busca de água e de nutrientes. E ela começa a crescer também para cima. Ela cresce ao mesmo tempo para cima, né, e para baixo.
Então ela cresce para cima e para baixo. Crescendo ela para cima, ela vai em busca do sol. Certo? Então deixa eu só ligar o... Então, se você observar, a planta ela cresce para baixo. Aí ela espraia raízes. E à medida em que ela vai com as raízes procurando água e nutrientes, para que ela possa ter vida, ela vai, quanto mais suas raízes se aprofundam na terra, mais firme ela fica, mais segura ela fica, porque as raízes, ela vai espraiando raízes em busca de água, de nutrientes. Então, se a água estiver mais funda, as raízes dela vão se aprofundar mais. Se a água estiver mais distante, os nutrientes, então ela vai espraiar raízes. Isso significa que ela vai ser, além de uma planta saudável, com uma roupagem bela e saudável, né? Significa que ela também vai ser uma planta segura. Né? Porque quanto mais profundo a água, mais ela vai ter que esticar as raízes. Quanto mais distante, mais ela vai ter que alongar. Então Deus muitas vezes faz assim comigo, com você. Ele não deixa a coisa muito fácil. Ele não deixa a água lá em cima, bem pertinho, para que o primeiro vendaval que venha, a gente seja arrancado, como essas árvores que tem hoje aí, que não tem raiz. Né? O povo planta as árvores, mas elas não têm raízes porque não tem para onde crescer. Então, na hora da chuva, na hora do vento, elas desabam em cima das casas, dos carros. Mas Deus que é bom, muitas vezes Ele deixa a água bem funda, para que a gente tenha que esticar as raízes o máximo. Mas Deus é tão bom que Ele não deixa uma água tão funda que eu não possa esticar, que a minha raiz não possa crescer até lá. Então Deus sabe até onde a nossa raiz pode crescer. Mas o que Deus deseja é que a nossa raiz possa ser esticada de tal maneira que ela se aprofunde, que ela consiga pegar o nutriente e ficar firmada. E às vezes Ele bota bem longe, para que a gente espraie raízes. Então Deus está nos fazendo crescer internamente. Esse é um crescimento que ninguém vê. E é um crescimento que todos nós precisamos. É esse crescimento interno. É isso que Deus quer fazer. É que as pessoas olhem e vejam uma planta que aparentemente é pequena, mas ela é pequena por fora, onde eu vejo. Mas ela cresceu. Para que ela tivesse aquela roupagem, ela teve que buscar água, nutrientes, então ela cresceu tanto na profundidade, como ela cresceu tanto na vertical, como na horizontal. Então agora ela está, é sempre a história da cruz. Ela está firmada. Você olha e nem sabe que ali tem uma planta firmada. Então as dificuldades da vida, as lutas da vida, esta busca que a gente faz, é um objetivo didático de Deus, de nos ensinar, de nos fortalecer, de nos firmar, de nos dar coragem e dizer vá. Porque senão a gente tem que fazer sempre essas ilustrações, porque senão a pessoa pensa, ah não, Deus vai me dar roupa. Então a gente fica esperando que alguém compre uma roupa para nós, que alguém venha doar, receber uma bênção, quando a gente está precisando, né? No momento de
de desespero, é maravilhoso, é provisão de Deus. Agora, viver esperando nos outros é pecado. Agora, nunca querer crescer, não querer trabalhar, não querer se aprofundar, não querer se firmar, não querer se prolongar, continuar do mesmo jeito. Aquela planta que começou de uma sementinha, agora está firmando as raízes. Então é isso que Deus espera do seu povo. Que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente estude, que a gente corra atrás e que a gente conte com a bênção. Mas por que que aquela planta que não tem cérebro, ela sai, as raízes vão crescendo em busca de água e nutrientes? Porque o Criador colocou nela uma certeza: água existe, nutriente existe. Pode não estar perto, pode não estar tão na superfície, pode estar muito lá embaixo, mas tem. Então a lição é: existe. Deus já colocou ali, mas não colocou no seu colo. Então emprego existe. Onde está, pastor? Eu não sei se está perto, se está longe. Eu não sei se é um emprego que você queria. Porque o grande problema é porque a gente quer escolher tudo. Quando a gente é pai de família, não tem regras para escolher, não. Não tem o ideal, vai qualquer um, desde que seja honesto. Vai qualquer um. A gente trabalha, certo? A gente trabalha porque a gente precisa. Então essa besteira de achar, eu só trabalho numa coisa, só sei fazer isso. Então a gente se reinventa. A gente busca água lá no fundo, a gente se estica, a gente amplia, vai longe, mas está difícil. É verdade, está difícil. Mas aí a gente persevera, a gente vai em frente, a gente levanta todas as manhãs e vai atrás, bota currículo, ora, como dizia João Calvino, o grande Calvino, orare et labutare, ou seja, ore e labore, ore e trabalhe, ore e corra atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado ao pregar esse tipo de texto, porque senão a pessoa pode entender que agora eu sirvo a Deus, agora eu busco o reino de Deus, então tudo vai cair nas minhas mãos. E tem o outro lado. Rapaz, pregar é muito difícil. Se pregar com responsabilidade, o negócio é difícil. Porque tem o outro lado, tem aquele que já está tão ansioso, tão preocupado, que você diz assim: vá trabalhar, vá se esforçar, vá estudar, e ele endoida mais ainda. Então, nós não estamos dizendo para você que já está assoberbado, atarefado, que já está correndo, que já está fazendo tudo. Você precisa de maneirar. Você precisa de maneirar. Você precisa de dar uma desacelerada. Agora, existem aqueles que a raiz está pequena. Existe aquele que correu tanto que a raiz passou da água e ele nem percebeu que tinha água. E existe aquele que a raiz ainda não saiu nem do canto, porque ele está lá sem fazer nada. Então, se você já correu, já está preocupado demais, você tem que aquietar o seu coração. A Bíblia diz: entrega ao Senhor o teu caminho e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele e Ele tudo fará. Então, o que acontece? Nós temos dois polos. De um lado, nós temos aqueles que correm. Esse, Deus está dizendo: calma, confie, você já fez, você já estudou, já se preparou, já está trabalhando, está correndo, então não se preocupe com o futuro. Você viveu até hoje, olhe para trás, quantas coisas você já venceu, você vai vencer também. Você vai passar apertado, ou bem largo, com facilidade ou com dificuldade, você vai passar.
E para aquele que está sentado eternamente em berço esplêndido, até o nosso hino é assim, deitado eternamente em berço esplêndido. Deus diz, levanta, vai espraiar raízes, vai procurar água, estica as raízes, vai te firmar, firmar como homem, firmar o caráter, firmar como um servo de Deus, se firmar na fé em Jesus Cristo, no meio de um mundo desse de descrença, no mundo de escândalo no meio das igrejas, no mundo de pessoas que são pseudo-cristãs. Então a gente precisa ter raízes. Aí a gente cresce para baixo. Esse tipo de crescimento muita gente não quer porque não é visto. Mas esse tipo de crescimento favorece a minha vida e a sua. Esse é o tipo de crescimento que o fariseu não quer, porque não é visto. Esse é o tipo de crescimento que muita gente não quer. Esse é o tipo de estudo bíblico que muita gente desliga, porque ele está procurando crescimento só para cima. Ele não está em busca de uma mudança interior. Ele não sabe que o que sustenta a árvore é a raiz. E o que sustenta o ser humano é o caráter. É a graça de Deus, é o Espírito Santo na vida dele. São os nutrientes espirituais com os quais ele abastece e nutre e alimenta sua alma. E é dessa força de Deus que invade, perpassa, inunda o nosso interior, que a gente tem força para conquistar o exterior, o lado de fora. Aí do lado de fora você vai ver a planta se dirigindo na direção do sol. Você vai ver numa floresta que as plantas elas crescem, e umas crescem mais que as outras. E aí a plantinha está lá, e ela quer um lugar ao sol. E ela olha e a copa lá está tudo. Olha a maneira de dizer, certo? Então, a planta percebe que está tudo fechado lá em cima. E ela precisa do sol. O que ela faz? Ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Mas, para crescer, como nós dizemos aqui no Ceará, brincando, para riba, né? Quer dizer, para cima, ela precisa buscar mais nutrientes. Então a raiz se aprofunda mais. Então você vai ver aquela plantinha subindo até encontrar, aí ela fica uma planta alta, até que ela possa receber a luz do sol, onde ela vai realizar o processo da fotossíntese, etc, etc, etc. Certo? Então, o que acontece? Esse sol vai fazer bem a esta planta. Então, ela se estica. Como dizemos aqui muitas vezes, se espicha. Ela se espicha até bem alto. Então, ela para baixo e em crescendo para baixo, ela tem agora condição de subir em busca do sol. Às vezes a planta está num lugar deserto, ela não precisa crescer muito. Mas às vezes, aí ela precisa crescer para baixo, para procurar água. Às vezes ela está num lugar como o Amazonas, onde tem muita água. Aí ela precisa muito do sol. Então ela tem que crescer para cima. Então, quando a planta está num lugar deserto, ela não precisa de ficar tão alta para alcançar o sol. Então, vai ser o que acontece. O que Jesus nos ensinou? A planta cresce para baixo e aí ela observa. Tem um monte de árvore lá em cima. E eu preciso do meu lugar ao sol. E aí ela cresce até receber a luz do sol. Então, assim acontece conosco. Primeiro eu cresço aqui no interior. Depois eu cresço na direção de Jesus Cristo, que é o sol da justiça. Eu cresço do lado de fora.
eu vou buscando melhorar na vida como marido, como pai, como funcionário, eu vou procurando me aprimorar, eu vou procurando fazer cursos, eu vou procurando ocupar minha vida, eu vou procurando também tirar tempo para eu ter lazer, ter hábitos saudáveis, alimentação saudável, ter um tempo para assistir um bom filme, ter um tempo para estar com a família, ter um tempo para fazer dentro das nossas possibilidades financeiras, ter aquele lazer, aquele momento em família, né, que hoje muita gente vai estar com suas famílias, que Deus abençoe a reunião, que seja algo não apenas para comer, mas algo para abraçar, para ver, para olhar o filho, a filha, o irmão, a irmã, né, para juntar a família ali, para dar graças a Deus. Né? E eu desejo que na sua casa tenha o suficiente para que você possa fazer. Então faça de acordo com as suas possibilidades, não vá fazer fora das suas possibilidades, não vá gastar o que você não tem. É melhor comer hoje uma ceia simples e entrar o ano não endividado do que você gastar um absurdo e entrar o ano pedindo a Deus: tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, aumenta minhas raízes, eu quero um lugar ao sol. Então, se você quer um lugar ao sol, tanto na vida espiritual quanto na vida material, cresça. Cresça. Porque às vezes você não precisa crescer muito não. Mas às vezes, se a planta nasce lá na floresta amazônica com aquelas árvores daquela altura, então ela sabe que a luta vai ser grande. Então nós vivemos num mundo onde está todo mundo se devorando. Onde cada dia as pessoas estão se especializando mais, ficando melhores no que fazem. Então quem não estudar, quem não se aprimorar, quem não se ajustar, vai acabar ficando para trás. Né? E depois não pode botar culpa em Deus. Então Jesus chama e diz: então vamos crescer internamente e vamos pegar essa força que Deus nos dá internamente para que a gente procure o nosso lugar ao sol. Em primeiro lugar, o sol da justiça. E depois para que a gente conquiste aquilo que Deus deseja que a gente tenha, que é lícito. E aí ele diz assim: eu contudo vos afirmo que nem Salomão se vestiu como qualquer delas. Nem Salomão no apogeu da sua glória, de Jesus. Então Jesus está dizendo: olha, você está vendo esses lírios aí, que o tempo dele é breve, que daqui a pouco ele vai secar. Tem um vento na Palestina que acaba. É o Ciro. Ele é quente, ele vem do deserto com aquela quentura. Então, traz uma quentura horrível que vai queimando tudo. E lá em Israel o povo pegava estas plantas, bem fáceis, e elas serviam para combustão, para fazer o fogo. Não? Então tudo isso era lançado no fogo ali, porque à noite há uma inversão na temperatura. A temperatura de dia é horrível assim, quase que insuportável, mas à noite há um frio. Então aquele povo também não tinha gás de cozinha. Então o que acontece? Eles usavam muito essas plantas, principalmente essas plantas mais fáceis de pegar, de entrar em combustão, de pegar fogo, como a gente diz no popular. Então Jesus diz: olha, contudo eu vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer. Olha o que Jesus diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Então Jesus parte do menor para o maior. Agora, ele diz: Deus veste essas plantinhas. Estas plantas são passageiras. Estas plantas existem hoje, a durabilidade delas é curta. Em breve elas vão secar. Os homens vêm e vão colher,
e vão jogá-las no fogo. E elas vão queimar e vão desaparecer. Mas elas, em todo o tempo da sua existência, tiveram uma veste mais bonita, mais esplendorosa, mais gloriosa do que a do mais proeminente rei de Israel. Então, Jesus diz assim, veja, Deus faz isso com coisas simples, insignificantes. Não fará com você? Aí Jesus agora faz uma crítica. Diz assim, homens de pequena fé. Ele diz, o grande problema de vocês, sabe por que vocês estão tão atribulados? Vocês sabem por que vocês estão tão